Olá, eu me chamo Andréia Targa e está no ar o programa Direito para Todos da TV Erga Omnes. Hoje, nossa convidada é a advogada Juliana Souza, natalense, potiguar, que significa, em Natal, comedora de camarão. A Juliana, ela é advogada desde 2014, especialista em Direito Administrativo, pós-graduanda em Direito Digital e Proteção de Dados. Trabalhou no jurídico de uma empresa de educação profissional em Natal durante 7 anos, na parte de licitações e contratos. Atualmente, seu escritório está voltado para a área de empreendedorismo jurídico, inovação e legal design. Hoje a nossa convidada, né, vai falar um pouco, né, sobre a advocacia do amanhã e contar também um pouco aqui no nosso programa como foi a sua trajetória no ingresso, né, da Faculdade de Direito e como ela começou a sua trajetória na advocacia. A palavra é sua, doutora Juliana. Olá, obrigada, Andréia. Obrigada a todos. E realmente tenho algumas experiências, apesar da cara de novinha, que algumas pessoas acham que eu sou novinha, mas nem tanto. Tenho uma experiência muito legal. Eu sou muito orgulhosa pela trajetória que eu tracei durante esse tempo. Comecei a trabalhar antes de entrar na faculdade, ainda não tinha noção do que assim iria fazer. E por algum motivo, resolvi, pensando eu, que sempre, assim, eu sempre gostei muito da área de humanas, sempre gostei muito de ler, de escrever, e achei no direito uma opção para tentar ajudar as pessoas. Eu sempre me achei, assim, uma pessoa muito prestativa, que gostava de ensinar. Então, além disso, eu pensei em ser muitas outras coisas, né? Eu me considero uma pessoa multipotencial, eu gostava de tudo, então foi um pouquinho difícil. Mas como as portas foram se encaminhando, foram me direcionando, né, para o direito, eu resolvi fazer direito na faculdade que eu trabalhava, porque foi a minha primeira experiência profissional foi numa faculdade, né, onde eu comecei a trabalhar e conviver com esse mundo acadêmico e, enfim, escolhi direito, comecei a cursar, mas sempre tive aquela dificuldade de conciliar com um estágio, por exemplo. Eu pensava em fazer um estágio no escritório, mas assim, eu trabalhava. Então, eu resolvi sair do emprego, pedir minhas contas, depois de uns 2 anos trabalhando, e fui me aventurar no mundo do estágio. Aí foi quando eu tive algumas experiências muito legais com órgãos federais, eu estagiei no Cresce, eu estagiei no TRE, eu tive a oportunidade de conhecer o mundo do funcionalismo público, né? O mundo dos servidores. E aí, muitas vezes é uma opção, né? Para quem faz direito. A gente fica assim, quando a gente se forma, às vezes você tem aquela visão assim, o que é que a gente pode fazer? Aí 2 portas se abrem. Ou é advogar, ou é concurso público. Eu tive essa experiência e até então achei que eu iria realmente me enveredar por esse caminho. Na época eu gostei muito de direito administrativo, então eu comecei a estudar muito sobre direito administrativo. É tanto que a minha especialização depois da faculdade foi essa, direito administrativo. Mas eu comecei, assim, antes de terminar a faculdade, eu pensei, eu preciso arrumar alguma coisa, porque eu vou terminar a faculdade, depois que você termina a faculdade, você não é mais estagiário, você deixa de ser estagiário, então a gente vira o quê? Isso aí. Depois da faculdade. Aí eu disse, eu tenho que arrumar alguma coisa. E na época eu pensei, não, como eu não tenho experiência em escritório, o que é que eu vou fazer? Eu vou sair batendo nos escritórios e dizer, olha, você pode me aceitar? Porque eu não tenho experiência nenhuma. Sim. Mas aí, eu pesquisando, achei uma vaga de emprego numa empresa de educação profissional que tem no Brasil todo, que é muito antiga aqui, mais de 70 anos de tradição no Brasil.
E estava aberta uma vaga, uma seleção para a área de licitações. E eu gostava muito. Tinha tido uma pequena experiência no TRE com licitações, e eu disse, essa vaga vai ser minha. Que legal. Mas passei por todo um processo seletivo bem difícil, quase um concurso, não foi não, mas era quase. Fiquei em segundo lugar. Eu, novinha, 25 anos, muitas outras concorrentes com 2 especializações, com experiência de trabalho, e eu estava ali, né, assim, ainda cheirando a faculdade. Mas eu fiquei em segundo lugar, alguns meses depois, antes do meu estágio acabar, porque eu ainda estava no estágio, né? Antes do meu estágio acabar, me ligaram. Juliana, tudo bom? Abri uma vaga aqui para a área de contratos. Você ficou em segundo lugar. Você tem interesse? Aí eu disse, tenho, claro, tenho sim. Então eu fiz uma entrevista com a gestora da área e foi aí que eu comecei minha vida corporativa. Em um departamento jurídico, eu estava terminando, né, a minha faculdade e ainda não tinha feito a OAB. Eu fiz a minha OAB quando eu já estava trabalhando, né? E foi quando eu tive meu primeiro contato com um departamento jurídico pequeno, mais focado mesmo na parte de contratações. Tinha muita coisa assim misturado, porque estava todo mundo se organizando. Então eu pude ver coisas de direito do trabalho, pude ver coisas de direito empresarial. Eu pude ter um contato bem legal, sabe, com várias coisas de uma empresa. Sim. Depois eu acabei sendo promovida para ser coordenadora da área de licitações, com alguns meses depois. Fui coordenadora por um tempo, né? Fiquei coordenadora, uns 6 anos, mais ou menos. E durante esse tempo, eu tive muitas experiências legais. Eu pude fazer muitos cursos fora daqui de Natal, através dessa empresa. Eu me capacitei muito. Hoje eu considero que a minha visão empresarial, a minha visão assim mais ampla para o direito, ele surgiu daí. Essa visão surgiu daí. Porque hoje eu enxergo o direito de uma forma diferente. Exatamente porque eu tive essa experiência corporativa, que foi muito boa, foi uma ótima formação para mim. Depois chegou a pandemia e daqueles retornos, home office, volta. Sim. Chegou nesse momento, enxugou a máquina e eu fui desligada. O que para mim não foi ruim. O que para mim foi excelente, porque eu pensei, não, minha menina está pequena ainda, eu quero acompanhar o crescimento dela, então em casa eu vou poder conseguir fazer alguma conciliar. Coisa. E vou ter a minha menina lá mais próxima de mim. E não a luta, né? Que é difícil home office para quem tem criança, mas sim, imagino. Nós vencemos, né? Imagino. E quando eu resolvi, pensei, não, isso o que eu vou fazer agora? Vou tentar advogar. Vou tentar advogar, sendo que eu era advogada, mas nunca tinha advogado. Sim, sim. Eu nunca tinha dado entrada em uma ação. Eu fazia algumas consultorias assim jurídicas, algo do tipo, mas nada assim, advocacia litigiosa, contenciosa, que a gente conhece. Aí foi quando eu comecei a me lançar e dizer às pessoas, olha, eu estou advogando. Que legal. E foi difícil para você, Juliana, esse novo recomeço? Foi assim, primeiro eu tive que aceitar que eu precisava fazer isso. Por mais que eu achasse que eu não gostava dessa parte contenciosa, porque eu já tinha isso em mim. Pela minha experiência, pelas coisas que eu vivenciava, eu nunca fui muito esse advogado de gostar de estar brigando, não sei o quê. Não era minha personalidade. Sim. Eu sempre fui muito da paz, de tentar conciliar. Então, eu já achava que eu não ia dar certo. Então, eu tive que quebrar essas minhas crenças, porque eu tinha isso na minha cabeça. Então, isso me impedia de tentar. Sim. Eu disse, não, eu tenho que quebrar essa crença para poder tentar. E, realmente, se depois que eu fizer e tentar, eu vi que não é para mim, tudo bem. Tudo bem. Aí eu vou descobrir o que eu vou fazer. Sim, que legal. E isso fica assim, até de dica também para quem não tá, para quem está nos assistindo, né? Que de repente está num escritório, né? Contencioso, que tem grandes demandas
e amanhã depois se vê aí na mesma situação que a doutora Juliana, de não desistir e não ter medo, que a gente tem que vencer os nossos medos, né? Porque foi como você mesmo bem falou aí, você também precisa. Então não tinha como, ou vai ou não vai. Eu não tinha, assim, escolha, né? Eu tinha que contribuir, minha vida toda foi trabalhando, contribuindo, então eu me vi numa situação de que eu tinha que, inclusive, na época eu pensei, eu tenho que ter coragem e dizer que eu tentei, porque eu quero dizer para minha filha que eu tentei. E tentou e deu certo, né, doutora Juliana? O importante é isso, né? Deu certo por outras vias, que é o que a gente vai descobrir depois. Isso aí. Mas Porque agora, mais uma curiosidade assim da sua época, né? Da época da graduação, que você comentou que você trabalhava dentro de uma universidade, que você começou a cursar direito. E já na faculdade mesmo, você sempre também teve esse feeling assim pelo direito administrativo? Você achava que quando você terminasse a faculdade, você já ia trabalhar em uma empresa, ou você achava que você ia advogar mesmo? E isso tudo, às vezes, isso tudo aconteceu assim, muito casual. eu tive um professor muito ruim de direito administrativo. Na verdade, eu comecei a estudar direito administrativo por isso, porque eu não conseguia compreender na sala de aula. Então, eu vi essa necessidade. E foi quando eu comecei a gostar de Maria Silvia de Pietro e de todos os outros doutrinadores de direito administrativo. Mas, na verdade, eu sempre adorei direito civil, adorava sucessões, contratos, direitos reais. Sempre me vi trabalhando com contratos. Isso é verdade. Eu sempre me vi trabalhando com contratos. É por isso que eu trabalho até hoje com isso. Sempre gostei muito de escrever, de formar as palavras, de acordos. Então, sempre gostei muito dessa parte empresarial. Eu sempre gostei muito, sempre me brilhou os olhos, apesar de na faculdade a gente quase não ver, né? Empresarial. Faltou muito, muito a respeito disso. Mas depois que eu saí da universidade, que eu trabalhava, que entrei no outro estágio, que vivenciei o serviço público, aí eu fiquei pensando se aquele serviço público não era para mim. Aí entrei na escola de educação profissional, né, trabalhando como um CLT e tudo mais, mas eu ainda continuei estudando para alguns concursos, inclusive fui fazer alguns concursos, mas nada assim muito assim com muita. Eu ainda estava meio na dúvida o que é que eu iria, para onde é que eu iria Sim. seguir. Por enquanto eu estava lá trabalhando, né? Eu ganhava razoavelmente bem, conseguia me manter, era uma coisa assim que me acomodou, sabe? Eu fui me Sim. acomodando. É tanto que depois que eu fui desligada, aí eu entendi que aquilo ali estava me acomodando para uma coisa que eu poderia ter bem maior. Crescido. Sim, sim. E assim, eu acho interessante você falar, né, que gostava muito de direito empresarial, porque isso é uma das matérias na faculdade que 5% gosta de direito empresarial, porque geralmente uma das primeiras paixões que a gente tem na época aí da graduação, quando a gente começa a ter contato, é penal, né? É direito civil, como você mesma falou. Então, essas são na grande maioria, a matéria que a grande maioria se apaixona. Né? Você foi a exceção à regra, né? Gostar de matérias assim. E direito administrativo também, não era também assim muito Não, adorado, eu também tributário, gostava muito. administrativo, constitucional, empresarial, essas são matérias que realmente não são todos que gostam, né? Que fala assim. E a sua segunda fase foi em quê, doutora Juliana? Foi em administrativo. Eu já estava lá estudando muito, então eu disse, bom, eu já estou aqui, eu gosto da matéria, acho que já tenho um domínio legal, vou estudar mais e focar nisso. Ah, E legal, foi legal, em bem direito bacana, administrativo mesmo. bem bacana, bem muito legal conhecer assim um pouco, né, da trajetória de vida, né, da doutora Juliana,
Ela contou aqui um pouco para a gente hoje, aqui no programa Direito para Todos, como foi a sua trajetória. E você que está aí nos assistindo, né, fica de exemplo para você que está terminando, de repente, a faculdade de Direito, está aí estagiando dentro de algum órgão público, não se acomode, né? Sempre vá buscando informação, nunca deixe de estudar, porque realmente é uma coisa muito atrativa. Só que às vezes a gente pode perder um certo tempo da vida da gente que depois é difícil a gente, né, voltar, né? E aí a idade vai chegando, de repente, se você é jovem, bem novo, ainda dá. Mas se você, de repente, já está até com uma idade, uma certa idade, para você se reingressar, de repente, dentro de uma empresa, já fica bem difícil. Então, vale a pena você pensar que está terminando a faculdade de Direito, está estagiando, se é realmente isso que você quer. Então, doutora Juliana, nós vamos para nosso intervalo, mas a gente volta rapidinho, não saem daí. Já estamos de volta com o programa Direito para Todos da TV RH Omnis e agora a nossa convidada, a doutora Juliana Souza, vai falar um pouco sobre um tema que deixa muitos recém-formados, né, e até mesmo os com mais experiência com dúvidas, que é a advocacia do amanhã. Doutora Juliana, fala um pouco mais para todos que estão nos assistindo agora sobre a advocacia da manhã. Antes de falar sobre a advocacia do amanhã, eu queria falar sobre a advocacia de hoje. A advocacia tradicional, que a gente chama, aquela que você sai da universidade, você pega a sua AB e o que é que você vai fazer? Procura cliente para entrar com processo. Vou processar todo mundo. Tenho que ter um processo, né? Tem que ter processo, aí todo mundo já associa advogado, processo, contencioso, litígio. Isso aí. Essa é a advocacia tradicional, aquela advocacia que você vê um problema para tentar resolver, né? Você vê, tem um problema, o cliente te procura, você vai lá tentar resolver o problema do cliente. E essa advocacia é importante, muito, porque é aquela advocacia que resolve. Mas essa advocacia tem algumas limitações, porque a advocacia tradicional, ela meio que parou no tempo. De quanto tempo que essa advocacia permanece do mesmo jeito? Muito tempo que ela tá desse jeito. Assim, nós esperando o cliente chegar na nossa porta para ouvir a dor dele e assim dar a solução para aquele caso, acionar a justiça, esperar 1, 2, 3, 4, às vezes muito mais, para ter uma solução. Às vezes aquele problema do cliente, quando ele recebe um resultado do judiciário, às vezes aquele problema já nem existe. E é partindo desse pressuposto de alguns problemas com essa advocacia tradicional que a gente tem que pensar e repensar o que seria a advocacia do amanhã. Só que essa advocacia do amanhã, ela já começou. Ela já começou e foi intensificada pela pandemia. Se você prestar atenção, hoje, as nossas formas de atuar dentro da advocacia já mudaram. Hoje nós temos outros modelos de advocacia, principalmente que se intensificaram por conta do uso da internet, da possibilidade de você trabalhar à distância, da possibilidade de você usar tecnologias dentro do seu escritório. Então, eu considero que essa advocacia do amanhã, a gente não pode ficar pensando na advocacia do amanhã, porque a advocacia do amanhã ela já está acontecendo. Então, eu sempre gosto de dizer assim, o advogado, ele é um advogado contemporâneo e ele tem que buscar entender o que está acontecendo para poder tirar proveito dessa situação.
Se hoje ele tem uma tecnologia, se ele tem a internet, por exemplo, que ele pode se comunicar com pessoas do mundo todo. Então, por que não ter clientes pela internet? Por que não prestar serviços pela internet? Isso é um ponto. E o modelo de advocacia hoje, que a gente entende por advocacia contenciosa, ela vem sendo substituída, sim, pela advocacia preventiva e a advocacia consultiva. Porque as empresas não querem mais pagar tanto dinheiro com processo. Porque imagina aí, um grande banco que tem muitos processos. Eles têm que destinar uma despesa daquela receita, né, da empresa para pagar indenizações, custos processuais. E aquilo ali, eles com o advogado, né, doutora? Isso, com o jurídico. Então, eles perceberam que aquilo ali não é o mais certo. O mais certo é você evitar o problema. Então, muitas empresas têm intensificado usado mesmo a advocacia preventiva, a advocacia consultiva, para tentar evitar alguns problemas. Aí eu dou alguns exemplos. Por exemplo, o Mercado Livre, ele viu que tinha muitos problemas com clientes. Só que o cliente, ele não chegava até ele para discutir alguma coisa. Ele não mandava uma mensagem lá no site, no saque. E o Mercado Livre, analisando todas as demandas que eles tinham, eles perceberam que, antes de entrar no judiciário, esses clientes não falavam com eles. E isso só foi possível, essa análise só foi possível pelo uso da tecnologia. Por quê? Porque eles fizeram uma análise, aí entra a questão de jurimetria, que é a análise de dados na justiça. Eles analisaram os processos deles e encontraram coisas em comuns. Então, em cima desse problema, em cima dos problemas detectados, eles foram criando soluções. Aí, antes de eu dizer qual foi a solução que eles acharam, eu quero que você pense. Se o advogado ele não tiver um olhar multidisciplinar, se o advogado ele não pensar fora da caixa, será que ele consegue resolver um problema que não é ligado diretamente à área dele? Porque se o advogado não estiver ligado a outros profissionais, nesse caso, a área de tecnologia, a área comercial, então, o advogado, ele precisa estar conectado. É a primeira coisa que eu digo para você, o que é o advogado do amanhã. Ele precisa aceitar que ele sozinho não consegue resolver o problema de uma melhor forma. Ele precisa ser multidisciplinar. E se ele não sabe todas as coisas, ele precisa se associar a outras pessoas e ouvir as outras pessoas que podem ajudar a descobrir, a resolver o problema do cliente. Como foi que o Mercado Livre resolveu? Vocês conhecem a ferramenta do consumidor.gov. Então, eles criaram e propuseram a criação da plataforma consumidor.gov.br. Essa plataforma foi criada com a intenção do cliente, do consumidor, ir lá e ter mais um local para ele reclamar antes de entrar no judiciário. Aí vamos fazer a ponte. Os clientes não estavam entrando em contato com eles. Como é que eu posso resolver? Vou criar mais uma ferramenta para que o cliente, se por acaso ele tentou resolver e o meu sistema interno não conseguiu chegar na resposta, pelo menos passa por mais um crivo. Passa por mais uma seleção que eu tenho pessoas que estão tentando resolver ali no consumidor.gov, para evitar. E com isso, eles conseguiram reduzir muito, muito mesmo as ações. Ou seja, o problema, eles evitaram o jurídico deles, juntamente com a área de tecnologia, juntamente com o comercial, juntamente com todos os outros setores, conseguiram diminuir a quantidade de processos. Aí você pode pensar, será que isso é bom para o advogado? Será que isso é bom para a empresa? Quem acha bom ter menos processos? A empresa. Com certeza. E quanto menos processos, menos custos eles vão ter. Essa é a advocacia que já existe e que usa
e usa a inteligência artificial, usa a tecnologia para evitar problemas, evitar demandas. Sim, Juliana, mas você está falando de um advogado de um departamento jurídico de uma empresa. Nesse caso é. Mas vamos aplicar isso ao advogado que não é um advogado de empresa. Aquele advogado que tem um escritório, que está lá, sentadinho, esperando o cliente. Como é que eu posso me comportar como um advogado contemporâneo moderno? Aquele advogado que usa todas as ferramentas para ser um advogado diferente dos outros. Hoje, nós não precisamos mais esperar o cliente chegar até a nossa porta, né? Nós temos as ferramentas de prospecção. Sim, prospecção. Chamar os clientes de uma forma diferente. Não precisamos esperar mais. Todo advogado hoje tem que entender que o conhecimento está muito mais fácil de se achar. Então, nós temos que ter algumas estratégias para, primeiro, nos fazermos conhecidos e gerar autoridade. Na nossa cidade, gerar autoridade pode ser ter um escritório grande, gerar autoridade pode ser participar da ordem lá, das comissões, falar na TV. Isso sempre ficava para aqueles escritórios mais tradicionais, aqueles escritórios maiores. Sim. Mas com o avanço da internet, a pandemia acelerou muita coisa. Então, hoje, a internet democratizou o acesso do cliente, do advogado ao cliente. Então, a mesma internet que aquele advogado bem rico, cheio de dinheiro, que tem o escritório mais famoso do Brasil, aquele mesmo advogado usa, eu posso usar. Com certeza. Aquela mesma internet, aquele mesmo público que assiste ele, está lá me ouvindo. Só que eu preciso usar ferramentas certas. Aí entra num campo que o advogado não é ensinado na faculdade. Entra no campo do marketing jurídico, né? Sim. E hoje se usa muitos softwares, muita inteligência artificial também para fazer isso. A gente fica esperando o cliente? Não. A gente tem que se mostrar para ele, senão ele nunca vai saber que a gente existe. Sim. Essa é uma das possibilidades. Outra coisa que o advogado do amanhã, que é o de hoje, faz é falar a língua do cliente. A gente sabe que a advocacia tradicional preza pelo juridiquês, pelo formalismo, pela questão de nós somos essenciais à justiça, então nós temos que nos comportar como alguma coisa que eu não sei ainda, que eu nunca descobri. Mas quando eu comecei a embarcar nesse mundo da advocacia, eu vi que, assim, gente, existe vida fora o direito. Então, assim, o direito ficou atrasado. Por quê? Porque sempre achou que era superior, sempre se achou superior. Então, quem continua achando que é superior, que ele detém o conhecimento, vai ficar para trás. Por quê? Porque o conhecimento está acessível a todos hoje. Você entra lá no Google, você entra em qualquer YouTube. Você tem conhecimento de valor, você professores maravilhosos lá com aulas gratuitas. Pois é, o conhecimento está acessível a todo. A era dos dados, ela está aí para as pessoas aproveitarem. Então, assim, o advogado ele tem que descer daquele saltinho e entender. Eu tenho que falar a língua do meu cliente. Eu tenho que entender o que é que o meu cliente quer, a dor. Porque não adianta eu só saber o que o meu cliente quer e não ter o meu diferencial. Eu preciso entender como é que eu vou me destacar, né, no mercado. E outra coisa, as dores mudaram muito. As dores hoje envolvem tecnologia. Tem pessoas sofrendo problemas com hackeamento de contas. Tem pessoas sofrendo com problema de
exposição de fotos, de vídeos, de coisas que antigamente ninguém ouvia falar. Nós temos aí leis que trazem, que protegem a privacidade, coisas que antigamente nem se ouvia falar. Passava, sim. Pois é, mas aí agora nós temos que ter um olhar diferenciado. O advogado, hoje, ele tem que realmente sair da caixinha e pensar, olhar para o mundo com outros olhos e entender que não existe só a via contenciosa. A gente pode sim ganhar dinheiro, pode trabalhar, pode atender clientes nas dores deles, antes, inclusive, dessa dor acontecer. Hoje tem um ramo muito bom de se trabalhar, que é o direito digital, né? Tem as tecnologias de blockchain, que muita gente nem sabe o que tem de advogado, que nem sabe o que é difícil de entender, é um pouco, realmente. Mas nós, advogados, que vivemos numa era de criptomoedas, Digital. seu cliente chega lá para pagar você com criptomoeda, porque hoje já existe, inclusive, eu acho que até a Prefeitura do Rio, de São Paulo, que está aceitando o pagamento com cripto. Eu não sei dessa informação, doutora. Pois é. Ou é São Paulo ou é Rio. E está aceitando pagamento do IPTU com criptomoedas. Então, se nós, advogados, não sabemos nem o que é criptomoedas, então, como é que a gente vai se inserir nessa advocacia moderna? Sim. Já pensou, o cliente chega para você e fala assim, doutora, você cobra o valor, X valor. Aí ele vira para você e fala assim, posso te pagar com criptomoedas? Aí você vai dizer, isso é o quê? Se come com o quê? Tu vai correr no Google para saber o que é criptomoedas, né? Tu vai lá pesquisar no Google, meu Deus. Então, realmente. Doutora, chega lá na sua porta, doutora, olhe, copiar o meu NFT. O que é o NFT? Tu vai perguntar para o cliente, pleno século XXI, e ele vai falar assim, você que é advogada não sabe? Errado. Ele vai dizer, bati no escritório errado, tchau. Por quê? Porque as dores dos clientes mudaram, o mundo é outro, e nós temos que buscar esse conhecimento em outros lugares, não é só lá na faculdade, aquele conhecimento que a gente teve na faculdade, é quase nada em relação ao conhecimento que a gente precisa quando a gente sai da faculdade. E nem em especialização, nem se tem, às vezes, esse conhecimento. Hoje eu faço especialização em proteção de dados e direito digital, estou aprendendo muito, mas o mundo não espera eu terminar a minha especialização. Não. As coisas estão muito rápidas. A advocacia da manhã acontece hoje. Então, assim, a gente tem, que correr. Por isso que eu digo, tem que aprender a falar a língua do cliente, tem que entender a dor do cliente e o legal design, que é uma tendência também do direito, é uma tendência. O que é o legal design? É tentar resolver o problema do sistema jurídico com foco no usuário. Esse foco no usuário é a mesma coisa que as lojas fazem, as empresas fazem. Elas não querem agradar o cliente? Então, tudo é com foco no cliente. Todos os procedimentos delas são pensando em atender melhor o cliente. E a nossa advocacia, ela também precisa passar por essa reformulação. Nós temos que entender que não é sobre nós, é sobre o cliente. Sim. Se nós realmente queremos atender... uma vitrine, né, doutora Juliana? Quando você passa naquela vitrine bonita, com aquelas roupas bonitas, aquilo te chama atenção, te convida a entrar. A mesma coisa é o cliente, né? E, assim, o cliente, ele não conhece você. A primeira coisa que eu digo, assim, eu pensando sobre a advocacia, o que é que a advocacia hoje ainda tem da advocacia tradicional? Eu estava pensando nisso, meditando. A única coisa que eu vejo, pode ser que tenha outra, mas assim, a única coisa que eu vejo que permanece, além do conhecimento técnico de processo. Sim. Processo, porque as outras coisas são tantas outras.
A única coisa que eu acho que o soft skills que o advogado precisa ter, a habilidade comportamental, é confiança. Porque da mesma forma que o advogado tradicional passava a confiança de forma tradicional, o advogado contemporâneo, ele precisa passar confiança para o cliente. Sim. E isso, no mundo da internet, é um pouquinho mais difícil. Sim. É um pouquinho mais complicado. É porque você está aí e o cliente está aqui, né? É uma das coisas que a gente tem que pensar para poder atrair o cliente, manter ele dentro da nossa cartela, ter aquele cliente fidelizado. É a confiança que a gente vai criando. Alguém indicou, alguém ouviu falar. Aí, quanto mais a gente se expõe, mais a gente coloca a nossa cara lá no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no YouTube, e em todas essas redes sociais que os advogados temem, que eu conheço, assim, de advogado que já está ganhando dinheiro fazendo vídeo, sem dancinha, fazendo vídeo lá no TikTok, fazendo vídeo lá no Kawaii. Olha, assim, de cliente que chega. E muita gente não entendeu que tem cliente lá. Com então, certeza. A advocacia da manhã tem que perder esse tradicionalismo, alguns preconceitos, buscar falar a linguagem do cliente, buscar falar a língua dele, né? E usar tecnologias, entender de tecnologias. Se eu fosse resumir o que é um advogado do amanhã, que eu nem gosto de dizer, para mim é um advogado contemporâneo, porque o do amanhã eu nem sei. O advogado do amanhã eu nem quero saber ainda, porque vai ter muita coisa que a gente só assim imagina, né? Mas hoje já existe transações dentro do metaverso, digamos, porque o metaverso é só um nome novo para realidades virtuais que já existem, porque muita gente já compra terreno em virtual. Terreno virtual. Então, chega um advogado para fazer uma venda. Moço, olha, eu tenho dentro da minha receita, do meu ativo da minha empresa, eu tenho tantos NFTs, eu tenho um terreno virtual lá no mundo tal, no Decentraland, em qualquer canto desse. Ou então, chega um cara lá, um gamer, que ganha muito dinheiro hoje. Você não tem noção de quanto um gamer ganha dinheiro. Um gamer bom, né? Claro. E ele ganha dinheiro com criptomoedas. E ele ganha muito dinheiro. E ele, só que assim, tem os contratos de imagem dele, licença de imagem e uso. Quem vai tomar conta daquele gamer? E do infoprodutor, quem é que vai fechar o contrato dele direitinho, aquela pessoa que produz no digital? Se o advogado não souber a dor do cliente, não tiver conhecimento dessas coisas, ele realmente não vai conseguir atender. Tem assim, que ter né, doutora Juliana? Fora. Sim, amplo. E assim, né, doutora Juliana, você falando de tudo isso, né, nós, na nossa geração, pelo menos, a gente ainda tem um pouco dessa coisa, por mais que a gente, dessa advocacia já contemporânea, porque a gente está aí. Sim, porque a gente agora, pegou e a gente se adaptou e estamos indo. Estamos indo. Agora, essa geração que está vindo, assim como a sua filha, por exemplo, que já nasce com o telefone na mão, o mundo dela vai ser totalmente diferente do que a gente está falando aqui hoje. Vai ser totalmente voltado para tudo que você está acabando de falar. E imagina a dificuldade do advogado que nem uma peça no Word sabe fazer direito. Pois é. Que não sabe nem digitalizar um processo. Pois é. Como é que vai ficar a situação, né? A gente sabe que existe ainda, realmente existe. Eu estava até assistindo uma palestra do presidente do tribunal de uma OAB que dizia, fazendo um histórico das mudanças na advocacia, e que realmente cada geração tem aqueles marcos, né? E o Sim. advogado que chega primeiro, como diz o ditado, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Bebe água da fonte, né? Pois é. Então, a gente tem que
parar de pensar só no que a gente viu na faculdade e estudar outras coisas, conhecer outras coisas, se inserir em outras coisas que não são direito, por incrível que pareça, que não é da área jurídica, para a gente poder estar antever algumas situações. Sim, com certeza. E assim, você, por exemplo, você agora, quando tudo isso surgiu para você? Porque até então você trabalhava dentro de uma empresa, contencioso, você nunca imaginou isso. Como que isso tudo chegou na doutora Juliana Souza? Então, quando eu saí da empresa, que eu me via assim, sem direção e sem rumo, eu entrei num curso, né, para poder me atualizar. Eu disse, eu preciso me atualizar. A primeira coisa que eu pensei, eu estou desatualizada e preciso entender como é que está funcionando o direito agora, como é que a advocacia está se comportando. Então, eu consumi durante um longo ano, muita coisa. E ouvindo um e outro, procurando alguns escritórios de referência de tecnologia, coisas que eu tinha mais afinidade. Eu sempre gostei muito dessa história de golpes digitais dentro do direito consumidor, sempre estudei muito, pensando assim, que eu podia ajudar as pessoas, esclarecendo a elas como é que elas não faça assim, se você vir um boleto falso, um boleto falso é assim, assim, assim. Eu sempre fiquei muito assim, eu sempre tive aquela empatia com as pessoas que pagavam Busca um pelo boleto. conhecimento, né? E eu sempre tentava buscar todo o conhecimento e esclarecer as pessoas. Encontrei um propósito de esclarecer as pessoas. Eu usei sempre a rede social para isso. Até que eu descobri que eu podia monetizar isso, que eu podia gerar uma renda para mim, que eu podia pensar lá na frente e, e tentar coisas fora do contencioso. Foi realmente fazendo uma busca, ouvindo outras pessoas, tendo referências importantes, que eu acordei e disse, espera aí, o direito não é só isso aqui, não. Que legal, que bacana. Muito legal mesmo. Outro ponto muito importante, né, da sua fala bem no início, foi quando você já iniciou falando aí do Mercado Livre, né? E a questão do consumidor.gov, da onde que surgiu. Porque, assim, eu indico para clientes fazer, mas eu não sabia. Pois é, porque essa parte ninguém quer saber, né? A gente quer saber de Ninguém resolver o problema. estuda, ninguém quer aprofundar, mas isso é para você ver o que é o conhecimento, né? Eu mesma aqui, entendeu? Não é vergonha nenhuma dizer, eu não sabia. Que Não, e foi eu também não daí que sabia. Até um dia desse eu também não sabia. Por que eu sei? Porque o legal design, ele está nisso, ele está nesse meio. Então, como eu estou estudando muito sobre isso, focando meu estudo nessa solução do sistema jurídico, então eu descobri alguém que fez isso, que criou esse sistema, né? Estava em uma palestra e ele falou como aconteceu e eu disse: "Oh, que legal, né? Você abriu, ó, cai a venda dos olhos, né? É o conhecimento Sim, entrando e a gente vai descobrindo as experiências que começam com as grandes empresas. As grandes empresas precisam diminuir a quantidade de processos, então com nada mais certeza. justo para fazer, Sim, para você com ver, né? certeza. Como assim, fazer um ouvido e ouvir algumas coisas e tirar insights disso é importante para o advogado Sim. contemporâneo. Sim. E fica também a dica, né, doutora Juliana, para quem está iniciando, que está querendo, às vezes, advogar no ramo do direito do consumidor, que antes de você tentar entrar diretamente no judiciário, né, com um processo, tentar as vias administrativas, e uma delas é o consumidor.gov, né? Para não chegar lá e o juiz falar que você não tentou nem resolver, que existe plataformas aí e falar que é litigância, alguma coisa assim. Então fica a dica para quem está nos assistindo. E doutora Juliana, mais uma vez, né? Foi ótimo falarmos aqui um pouco, né, sobre a advocacia do amanhã, até mesmo para os advogados iniciantes, para os que não são iniciantes, mas que precisam rever aí o seu comportamento
e a nova advocacia, porque a gente precisa sempre estar abertos a às novas tecnologias e ao nosso futuro. Não tem como a gente fugir disso. E nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos. É rapidinho. Já estamos de volta e chegando ao final do nosso programa Direito para Todos. E agora uma curiosidade para a doutora Juliana. Como conciliar a vida profissional, ter tempo para os estudos, família, amigos? Existe algum segredo, doutora Juliana? Se existe, eu ainda não descobri. Se existe, eu ainda não descobri, porque eu adoro organização, mas eu ainda não cheguei, não encaixei ainda algumas coisas. Então, minha agenda é lotada. Hoje, meu trabalho é 90% legal design. Marketing jurídico, empreendedorismo jurídico. Então, assim, eu estou trabalhando o tempo todo com pessoas, estou ali precisando usar aqui o Zoom, o Meet, estou o tempo todo trabalhando aqui no computador, mas às vezes minha filha está aqui. Está aqui, aí entra no meio da reunião, aí dá tchau, aí fala, aí conversa, e assim a gente tenta conciliar. Quando ela não está em casa, a gente tenta adiantar. Mas aí tem o quê? Tem as coisinhas de casa. E eu não consegui ainda, não consegui entender, né? Até para a gente, assim, desacelerar dessa vida tão tecnológica, é importante a gente encontrar alguns momentos de descanso. Mas eu confesso que eu não tenho conseguido muito. Pois é, isso é um ponto bem difícil mesmo. De algumas outras, até algumas outras pessoas que eu já entrevistei, fala que a gente tem que fazer um planejamento e você tem que cumprir aquilo ali à risca. Se você coloca que é 8 horas academia até as 9 é aquela ali, de 10 às 11 é não sei o quê. Acho lindo isso. Eu acho lindo quem consegue. Eu realmente admiro demais. Eu acho lindo. E olha que eu até faço meus planejamentos. Eu estou até mais organizada assim com a minha agenda. Mas eu ainda não consegui sentir assim que eu consigo fazer tudo o que eu gostaria de fazer num dia. Às vezes pode ser até a culpa minha, né? Minha culpa dizendo assim que eu posso colocar muita coisa além do que eu consigo fazer. Isso é um problema também. É verdade. É assim, mas a gente, com o tempo, a gente vai acabar achando um jeitinho aí, né, para poder organizar. E, doutora Juliana, tem indicação de algum livro para quem está aqui nos assistindo, nosso programa? Tem alguns livros que eu comecei, quando eu pensei eu disse, não, eu preciso descobrir uma advocacia rentável e preciso descobrir como é que eu posso ganhar dinheiro de fato com a advocacia. A primeira coisa que eu fiz foi começar a ler livros de educação financeira. Livros que me ensinassem coisas que eu não aprendi nem no ensino médio, nem no ensino fundamental, muito menos na faculdade, sobre educação financeira. Sim. Porque, assim, eu preciso entender como é o sistema do dinheiro e eu quero atrair dinheiro e gerar dinheiro. Então, eu precisei começar a fazer algumas leituras, né? Eu li Os Segredos da Mente Milionária, aí depois eu li O Homem Mais Rico da Babilônia, que eu muito recomendo para quem quiser. Esse livro aqui, ele abre, assim, a mente da gente para coisas. Ah, não é um livro jurídico, não. Não. Mas é um livro para a vida, para qualquer pessoa que queira saber utilizar melhor o dinheiro, para a gente parar de ficar trabalhando para ganhar dinheiro, porque hoje a gente trabalha para ganhar dinheiro, mas o certo é a gente fazer o dinheiro trabalhar pela gente. E eu estou buscando isso, eu estou nesse foco.
para chegar no momento que eu vou fazer o meu dinheiro render e trabalhar para mim. Arrasou. E esse livro abre muito a nossa mente. Já anotei aqui na minha lista para poder já pesquisar e comprar e colocar aí para poder ler. Eu também agora fiquei curiosa. É muito bom, leia que você vai amar. E, doutora Juliana, né, quero agradecer aqui mais uma vez por ter aceito o convite, por ter participado do programa Direito para Todos da TV RH Omnis. Agradecer a todos que estão nos assistindo em casa, agradecer a nossa equipe técnica e a você, né, por ter compartilhado com a gente um pouco sobre a sua trajetória de vida, um pouco sobre esse tema, né, a advocacia da manhã, abrindo os olhos aí dos futuros advogados, dos advogados tradicionais, dos mais antigos aos mais jovens, porque isso daí é para todos mesmo. E, mais uma vez, meu muito obrigada por participar aí do programa. Eu que agradeço pelo convite e espero ter contribuído, né, de alguma forma, abrindo os olhos de quem ainda não acordou para ver que o direito ele não é mais o mesmo e que a gente tem que repensar as formas que a gente faz o direito. Isso aí. É um velho também ditado, né, que a gente tem, né, que o direito não socorre aos que dormem. Eu acho que encaixa perfeitamente aí na advocacia do amanhã, né? Vamos acordar, então. Muito obrigada, doutora Juliana, mais uma vez. E até a próxima, hein? Até, obrigada. Nada. Tchau para você.